Senhoras e senhores, a partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Sou eu mesmo, muitíssimo obrigado, muito boa noite a todos. Nosso auditório mais uma vez lotado. De onde vocês são? Chegaram às 3h30 da tarde. Da onde? Trânsito, é hoje. E de onde? Ah, boa noite, boa noite. Puxa, vieram de longe, hein? Obrigado. Muitíssimo obrigado a todos. Boa noite, Brasil! Boa noite! Está no ar o Show Mais número 1532. É isso mesmo, em nossa milésima, quingentésima, 32ª edição, nós vamos falar sobre enxaqueca. Gente, isso não é brincadeira. Eita coisinha chata. A gente pode sentir enjoo, desculpe eu falar, mas ânsia de vômito, falar baixinho para ninguém ouvir, aversão à claridade, ao barulho, aos cheiros, a visão fica turva, fica embaçada, a gente fica irritado. É um verdadeiro inferno. No painel, nós vamos conversar com a doutora Célia Reusler, neurologista e diretora da Sociedade Brasileira de Cefaleia, a doutora Jerusa Alecrim, especialista em acupuntura, com atuação em dor, e doutora Juliane Prieto Pérez Mercante, psicóloga clínica. Antes, a produção do Show Mais registra do msn.com notícia de que 52% dos brasileiros, saiu hoje, hein, estão no vermelho. Tanta gente cantando de galo por aí, 52% estão no vermelho. Ou seja, estão endividados. A revelação é do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em levantamento realizado em 3.810 domicílios distribuídos por 200 municípios. Ah, e tem mais. As famílias que ganham de 5 a 10 salários mínimos estão mais endividadas ainda, 60,33%. A região brasileira com mais endividados é a Norte, com 78%. A Sudeste apresentou o menor grau de endividamento, 43,86%. O negócio é ficar esperto e gastar de acordo com as nossas possibilidades. E se por acaso você ficar no vermelho, fique frio. É como disse um dia o jornalista e escritor Barão de Itararé. Você já ouviu falar dele? Já, Barão de Itararé não é estranho. Olha o que ele falou, 2 pontos aspas. Se você tem dívida, não se preocupe. Porque as preocupações não pagam as dívidas. Neste caso, o melhor é deixar que o credor se preocupe por você. O tema desta noite é simplesmente importantíssimo. Eu chamo a atenção de todos os nossos amigos para que atentem para o tema enxaqueca e seus comprometimentos. Que o tema é vastíssimo. Andei estudando um pouco hoje à tarde, para não passar vergonha aqui na frente de tantas doutoras, e aprendi um pouquinho. Então eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Aliás, uma convidada está atrasada, está pegando o trânsito e já está me dando uma enxaqueca. É, porque isso aí afeta até o apresentador. Como é que eu vou? Não é verdade? O esquema do programa é com 3 convidados. Uma está faltando, eu já fico preocupado, já fico nervoso. Já fico pensando que o programa não vai sair como deveria sair. Será que essas preocupações afetam realmente o sistema nervoso? Afetam as sinapses, né? E dá um tilt, dá um curto-circuito? Sei lá, tem coisa química aí no meio. Bom, nós estreamos ontem no programa uma nova galeria virtual desta semana, lindíssima, que traz a exposição Meus Mitos, de Marcela Tiboni. As imagens podem ser vistas na Galeria Nuvem, em Pinheiros, em São Paulo. Mais informações, essa galeria está um espetáculo, não está?
Ah, tá sim, viu? Mais informações é só acessar o www.redetvmais, o mais por extenso.com.br. Portanto, até sexta-feira, nós vamos ficar com a galeria Meus Mitos, de Marcela Tibotti, aliás, Tiboni. Continuem ligando, continuem participando do nosso programa, não só pelo tema, nós temos algumas lembrancinhas também para vocês. É 021 11 7423 2006, opção número 1. Nós vamos sortear na sexta-feira 3 famílias. Cada família vai levar 5 passaportes para o Play Center. 5 passaportes para o Play Center para cada família. Cedido pelo restaurante Amite Perpiato de Curitiba, esse prêmio só vale para Curitiba, um jantar para casal. Se a pessoa ganhar aqui e quiser ir jantar lá em Curitiba também, não é? Mas é direcionado para a Praça de Curitiba. Assim como cedido pelo restaurante Sushiyama de Florianópolis, um jantar muito romântico para o casal. Cedido pela Móvel do Bem de Porto Alegre. Alô, Porto Alegre, muito boa noite. Um móvel de apoio feito em madeira de demolição. Medidas 35 por 30 por 65 centímetros de altura com gaveta e prateleira. Não é? Os adereços aí, os vasinhos, são meramente ilustrativos, ok? Portanto, os 6 telespectadores serão sorteados na próxima sexta-feira. Portal TV Mais 021 11 7423 2006, repito, opção número 1. Vamos para a nossa primeira convidada, que é a doutora Jerusa Alecrim, especialista em acupuntura com atuação em dor. Doutora Jerusa, muito boa noite. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Pelo que a gente leu, doutora Jerusa, uma grande parte da população sofre de enxaqueca, né? Esses sofrimentos, eles são originários das mais variadas fontes? O percentual da população que sofre de enxaqueca, segundo um trabalho mais recente, aqui realizado no Brasil, está em torno de 15% a 17% da população, sendo que 2,2%, a proporção entre homens e mulheres é 2,2% das mulheres em relação ao homem. Então é bem mais prevalente, né, nas mulheres que nos homens. As mulheres têm mais enxaqueca do que os homens? Tem mais enxaqueca que os homens. E por que seria, doutora? Provavelmente por um fator genético. Tem muita coisa da fisiopatologia da enxaqueca que a gente não conhece. Mas provavelmente por uma questão genética, hormonal também. Muitas pacientes, a partir dos 50 anos de idade, deixam de ter enxaqueca, que está relacionado com a menopausa também. Então, tem um fator hormonal que está... Bom, então vamos tomando nota aí das coisas mais importantes, né? Então, as mulheres têm muito mais enxaqueca do que os homens. A nossa terceira convidada aliás, a nossa segunda convidada, a doutora Juliane Prieto Pérez Mercante, psicóloga clínica e doutora em ciência pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Juliane, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e suas colocações iniciais a respeito de enxaqueca. Eu estava lendo, mas são tantos os sintomas, né? Não necessariamente a pessoa precisa preencher todos os itens da sintomatologia para ter uma enxaqueca. Um ou outro já adequa a pessoa nesta patologia, né? Por que acontece tanto, principalmente nas grandes cidades? É interessante essa questão da relação entre enxaqueca e fatores, por exemplo, emocionais, né? Então, a enxaqueca é uma doença multifatorial e um dos fatores desencadeantes são os fatores emocionais, como a ansiedade, como o estresse da cidade grande, né? Como o nervosismo, né? Como a alta exigência que uma cidade grande solicita dos indivíduos, né? Toda essa pressão gera emoções como ansiedade, como nervosismo, como irritação, raiva, que podem ser fatores desencadeantes de uma crise de enxaqueca. A gente já comentou com a doutora Jerusa essa questão do homem e da mulher. E de faixas etárias, qualquer pessoa pode sofrer de enxaqueca, independentemente da idade? Principalmente na fase adulta, entre 30 e 50 anos. E é interessante observar que em alguns estudos demonstraram que
a ansiedade precede, o início da ansiedade precede o início das cefaleias ou das crises de enxaqueca, né? Um estudo, por exemplo, que avaliou na idade de 20 anos o início de um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, anterior ao início das crises de enxaqueca por volta de 30 anos. Ok, vamos para a nossa terceira convidada que chegou. Eu estava dizendo, doutora Célia Rosler, que eu estava com enxaqueca devido ao seu atraso. É verdade, a gente fica preocupado, né? A doutora Célia Rosler, que é a nossa terceira convidada, é neurologista e diretora da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Desculpe, Imagina. mas estava totalmente parado. Eu sei. E esses conglomerados, digamos assim, de problemas, né? Gente que vai da Baixada para São Paulo e sobe pela Anchieta, quem vai para São Paulo, então vice-versa, ou imigrantes, a saída do... Enfim, esse horário de rush. Esse horário pode ser realmente determinante para que haja um desencadeamento maior de enxaqueca do sistema nervoso, doutor? Eu diria a senhora mesmo assim, passou nervoso agora. Eu diria que isso poderia ser um gatilho para desencadear uma crise de enxaqueca. Principalmente uma pessoa que tem um compromisso como, graças a Deus, eu não tenho enxaqueca, mas se eu tivesse, com certeza, eu estaria com dor de cabeça agora. Porque dispara mesmo. Dispara, é um gatilho bem importante. A ansiedade, como a colega mesmo disse, a ansiedade de você ficar esperando, o carro não anda e você vê a hora passando, começa a liberar adrenalina, que é um vasoconstritor que desencadeia a dor de cabeça. Puxa vida, viu? E para a neurologia e a Sociedade Brasileira de Cefaleia, fala um pouquinho dela. Qual é a infraestrutura? A Sociedade Brasileira de Cefaleia, eu diria que é talvez a segunda maior do mundo. Nós temos muitos membros. Ela talvez perde para a americana. E é uma sociedade bem envolvida com o estudo das dores de cabeça. Nós organizamos congressos anuais e o Brasil inteiro, qualquer lugar do Brasil que você queira procurar um cefaliatra, você encontra. Bom, eu gostaria que vocês participassem do programa ligando Portal TV Mais 021 11 7423 2006, opção número 1. Vamos saudar todas as praças que estão com a gente, que eu esqueci de fazer no comecinho do programa. A vocês do ABC, o nosso boa noite, muitíssimo obrigado pela sintonia do canal 10 do ABC, canal 14 da NET São Paulo, muito boa noite, e todos esses municípios que têm a TV Mais. TV Mais de Americana, TV Mais Niterói, boa noite. São Gonçalo, alô, TV Mais do Rio de Janeiro, muito boa noite. Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Mojimirim, Mogi Guaçu, Araras, Hortolândia, Rio Claro, Sumaré, TV Mais, canal 15 de Piracicaba, sempre com a gente aqui também, muito obrigado. E o sul do país todinho fechado, hein? TV Mais de Porto Alegre, TV Mais de Florianópolis, TV Mais de Curitiba, a mais nova emissora da rede TV Mais, a Cidade dos Estudantes, não é? Com a UFSCar, com a USP, uma cidade onde se respira cultura. A São Carlos, a TV Mais de São Carlos, a mais novinha, a bebezinha da rede, muito boa noite. E vem aí, em breve, o nosso departamento de engenharia, já está todo lá na capital do país, vem aí a TV Mais Distrito Federal. Portanto, muitíssimo obrigado pela sintonia e vão participando do nosso programa. Senão tem que ficar bolando pergunta aqui, quem vai ficar com mais dor de cabeça aqui sou eu, pô. Facilitem a minha vida. A enxaqueca, agora o painel está aberto, a pessoa pode começar a responder, a outra doutora complementa, fiquem à vontade, viu? A enxaqueca vem de um desequilíbrio que resulta de uma série de outras disfunções neuroquímicas e hormonais, conforme se falou, por isso maior incidência talvez nas mulheres, não é? Decorrentes do estilo de vida e hábitos do portador da doença. Mas como identificar um provável portador? Existe alguma outra forma? E eu complemento essa pergunta. E quem mora, então, nessas cidades mais interioranas, mais tranquilas, tem menos chances de ter enxaqueca? Com certeza, o estresse das cidades grandes é um desencadeante muito importante. Quem tem uma vida mais pacata, vive no interior mais tranquilo, tem menos dor de cabeça, sim.
A gente, quando vem chegando em São Paulo por qualquer uma das rodovias, né, você começa a ver aqueles milhares de prédios, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, dá um desespero. Então, essa marginal toda entupida, a gente fica realmente sentindo que a gente vive sob uma pressão muito acima do que a nossa capacidade normal poderia aguentar. Isso atrapalha muito, não, doutora Juliane, por exemplo? Sem dúvida, né? Essa pressão excessiva, né? Esse grau de exigência que nós vivemos, esse clima de ansiedade, assim como o estilo de vida, como você mencionou, são fatores desencadeantes ou gatilho de crises de enxaqueca. Então, seja numa cidade grande ou numa cidade pequena, o estilo de vida, a qualidade de vida é importante que seja observada. Tanto o padrão de sono, fatores de alimentação podem ser gatilhos para as crises de enxaqueca, fatores ambientais como poluição, como calor, frio, fatores hormonais, como já foi colocado, esses fatores emocionais, alteração no sono, né? Tanto insônia como um sono excessivo podem desencadear crises de enxaqueca, assim como os fatores genéticos, né? A gente tem aqui os sintomas da enxaqueca, né? Náuseas, vômitos, aversão à claridade. Não é que a gente precisa, meu Deus do céu, desliga esse rádio. Quem está tocando a buzina lá na rua? Apaga essa luz. São fatores químicos que determinam tudo isso? O que diferencia, por exemplo, uma forte enxaqueca de uma dor de cabeça convencional? Os sintomas de enxaqueca são bem claros, né? Então, além da dor de cabeça, tem uma característica de dor pulsátil, latejante, de moderada a forte, né? Ela pode durar de 4 a 72 horas e acompanhada de náuseas, vômitos, aversão à luz forte, a som muito alto, a odores muito intensos, né? Esses são os sintomas clássicos da enxaqueca. As doutoras fiquem à vontade, viu? Isso, uma doutora, coisa tem que ser observada, a dor é um dos elementos que compõem uma crise de enxaqueca. A dor? A dor é um dos elementos, porque nós temos uns sintomas que podem preceder a crise dolorosa, né? Que são sintomas, às vezes, comportamentais, ou sonolência, ou insônia, alteração do humor. Isso pode começar dias antes da dor, alguns dias antes. Aí tem uma fase que também precede, que é a aura, que tem 2 tipos de enxaqueca, com aura e sem aura. Perfeito. E às vezes um mesmo paciente pode ter a enxaqueca com aura e sem aura, dependendo da crise. O que é uma ou o que é outra, doutora? A aura são sintomas que preponderantemente visuais, mas também podem ter de alterações de sensibilidade em membros superiores. Existem vários tipos de aura, mas o mais prevalente mesmo são as auras visuais. Então, alteração da visão. Às vezes são uma visão de imagens geométricas, às vezes estrelinhas, às vezes uma perda da visão de uma parte da visão. Mas isso não se confunde com problemas oftalmológicos da retina, por exemplo? Não, porque, em geral, pode ocorrer da pessoa ter a aura e não ter a dor. Perfeito. Mas isso é muito pouco frequente. Mas, em seguida, depois da aura, é que começa a dor. Vai finalizando a aura, aí começa uma outra fase da enxaqueca, que é a dor. Um alerta bem importante. Doutora Célia. Porque o que ela falou da aura, pode ser confundido uma aura de enxaqueca com AVC. A aura sensitiva... É um problema, então? A aura sensitiva, o paciente tem uma diminuição da sensibilidade na mão, geralmente sempre de um lado, né? Que vai para o braço, vai para a hemiface e depois para a língua. Qual a diferença? Como é que eu sei? Será que é uma aura de enxaqueca, é um AVC? Na enxaqueca, isso vem uma coisa de cada vez. É progressivo. No AVC, ele se instala repentinamente. Um alerta muito importante para as mulheres que tomam anticoncepcional e fumam. Mulher que fuma, toma anticoncepcional e tem enxaqueca com aura, tem um risco maior de ter acidente vascular cerebral. Então, enxaqueca com aura e anticoncepcional não combinam.
E principalmente enxaqueca com aura, cigarro e anticoncepcional. Puxa vida. Não combina. Vamos deixar bem claro, doutora, mais uma vez, essa questão da aura, né? Da enxaqueca, não é? Que pode ser confundida com o AVC. Então, a da enxaqueca, ela vem aos poucos, é isso? Ela vem, a enxaqueca, ela vem progredindo. Estou sentindo formigamento na mão. Ai, daí a pouco, nossa, tá... Tá é isso, braço, aos poucos. Aos poucos. Ela é progressiva. Mão, atinge braço, a face, metade da língua. A voz fica até meio pastosa. Depois disso, passa esse sintoma, que vem uma dor de cabeça muito forte. Tá. E o AVC, ele se instala abruptamente. E não dá nem tempo, às vezes, de ter a dor. Então, na enxaqueca, dá para perceber tranquilamente que ela vem aos poucos. Porque a gente pode fazer uma confusão, a gente é leigo, pô. Quando percebe, já não, tá. né? O paciente que está tendo uma aura pela primeira vez, ele tem certeza que ele está tendo um AVC. Ele não sabe, ele vai correndo. Aí é que tá. Aí ele tem certeza... Que é um AVC, ele pensa que é um AVC. Claro. A gente leigo, que é um detalhe até para alguns médicos de outras especialidades, né? Até ele vai achar que está tendo um AVC também. Gente do céu, o negócio é complicado, hein? Ó, uma simples enxaqueca, que de simples não tem nada. E pode ser, doutoras, que as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores, sofram de enxaqueca há 30 anos e nunca fizeram nada, e tratamento, ou mesmo que tenham feito, tenham desistido. Qual é o perfil do enxaquecoso neste nosso querido Brasil? Deixa eu só terminar, Fábio. Tem a fase da dor, aí que nós fizemos essa interrupção, e depois que passa o quadro doloroso, aí você ainda pode continuar tendo um quadro de enxaqueca, que é um sintomas que são que ocorrem após o quadro doloroso. Que às vezes são alterações também de comportamento, muitas vezes cansaço, sonolência... Até depressão. Né? Depressão, uma sensação de embotamento durante alguns ressaca, dias, né? dificuldade de concentração. Então, a enxaqueca ela tem várias composições, mas na maior parte das vezes nós nos concentramos mais na dor, porque talvez seja uma coisa que debilite, que comprometa mais a vida do paciente. Então, eu repito a minha pergunta. O enxaquecoso, ele é um sofredor? Ele vai ao médico, ele cumpre o tratamento, ele não cumpre? Porque é uma coisa que não afeta tanto a pessoa, afeta e não, em relação às outras patologias, né? Que, de repente, o enxaquecoso é um rebelde, ele não está nem aí, às vezes. Ele tem um perfil diferente. Primeiro que ele é extremamente sensível. Das dores de cabeça, a enxaqueca é a mais rica de sintomas, porque não é só a dor de cabeça, é tudo isso que ela falou, além de depressão, que são coisas que acontecem junto, que nós chamamos de comorbidades, né? Mas a característica do enxaqueca, ele já é ansioso por si só, ele tem maior tendência à depressão, ele já tem maior tendência à insônia, ele tem um perfil extremamente sensível à medicação, você tem que tomar cuidado quando você vai medicar, tem que dar dose pequena, aumentar progressivamente. O enxaquecoso, ele é diferente. Esse gatilho que a doutora falou, né? Ele pode ter as mais variadas origens, é isso? Pode ser um nervosismo, pode ser um alimento. Um alimento pode ser um gatilho. Um alimento, não é? Por exemplo, a pessoa que tem problema com lactose, por exemplo, pode ser um dos gatilhos? Ataca a cabeça na hora também, doutora? Pode ser. A intolerância à lactose pode ser um dos gatilhos para a crise de enxaqueca. Isso é importante ser identificado e quando interrompido, a pessoa praticamente resolve as crises de enxaqueca. Mas é importante lembrar, observar que a enxaqueca é uma doença multifatorial. Então, dificilmente é um fator só desencadeante das crises de enxaqueca, né? Geralmente é uma somatória de fatores, né? Então, por exemplo, indivíduos que têm um tipo de personalidade mais perfeccionista, com esse alto grau de exigência, que são pessoas geralmente mais críticas, mais autoritárias, que sentem muita irritação, geralmente, porque dificilmente as pessoas atingem aquele grau de perfeccionismo que elas esperam e sentem também muita ansiedade por conta desses padrões tão idealizados, né? Então, esse nível de tensão leva a uma rigidez muscular que favorece
as crises de enxaqueca, né? Então, esse estado de alerta em relação a como as pessoas veem o erro, a falha, que é visto como uma ameaça, isso leva a um grau de tensão até muscular que favorece e é um desencadeante um compromisso assumido, por exemplo, uma viagem, um voo, não é? Mesmo as doutoras, puxa, olha, terça-feira eu marquei lá na TV+, um programa, eu não sei se vai dar para eu ir, vai ter trânsito, era melhor não ter marcado, sei lá, cada um reage de uma forma, né? A doutora que pegou trânsito, isso pode provocar ser um gatilho violento, né? Sem dúvida. A ansiedade em si. Sem dúvida. A ansiedade é um dos fatores bastante relacionados com a enxaqueca, né? Em um dos estudos que o nosso grupo realizou, no Hospital Albert Einstein e no ambulatório de ansiedade da Faculdade de Medicina da USP, um dos resultados era que foram avaliados os pacientes com enxaqueca crônica e mais de 80% desses pacientes tinham algum diagnóstico de transtorno psiquiátrico, e principalmente os transtornos de ansiedade, dentre os quais o transtorno de ansiedade generalizada era o diagnóstico mais frequente, e os transtornos de humor, principalmente depressão. Vamos testar o nosso telespectador, vamos ver como os nossos telespectadores estão absorvendo todos esses ensinamentos das doutoras presentes nesta noite no nosso painel sobre enxaqueca. Vamos lá, trope, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Roseli Maia, eu sou de São Paulo, capital. Oi, Roseli. Eu gostaria de saber se microadenomas na hipófise tem alguma coisa a ver com enxaqueca, porque eu tenho microadenoma. E eu tenho ultimamente, de 3 a 4 meses atrás, eu estou com dor de cabeça crônica. Fui ao médico, falou que é enxaqueca, que não tem nada a ver com a hipófise, né? Mas eu tenho dor de cabeça, assim, demais, crônica. Do nada aparece a dor de cabeça. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa. Me pega, lateja muito a cabeça. É uma coisa horrível. Aí eu tomo analgésico, melhora, fico boa no dia seguinte, depois continua a dor de cabeça, assim, mais de 10 vezes no mês eu tenho, às vezes até 15, já contei. Obrigada, parabéns pelo programa. Obrigado, Roseli. Interessante o questionamento dela, né? Na verdade, Roseli, Doutora microadenoma não tem nada a ver com a sua dor. O microadenoma não dói. Você deve ter uma enxaqueca, porque é latejante, que provavelmente está se transformando numa cefaleia crônica diária, porque quando a dor de cabeça é mais do que 15 dias por mês, nós já chamamos de cefaleia crônica diária, porque não é mais a duração de uma enxaqueca. Mas o microadenoma realmente não dói. E a incidência também, eu estava lendo casos de que a pessoa pode ter 2, 3 vezes ao dia, não é? Essa mesma incidência de enxaqueca. Isso é um inferno para a vida de qualquer um, né? Deixa eu fazer um comentário em relação a ela. Esse caminho que ela está adotando de se automedicar, que ela está tomando analgésico direto, né, com muita frequência, como ela explicitou, isso acontece bastante. Por isso que muitos dos casos vão para a cronificação. Cronificam e se transformam nessa enxaqueca crônica diária, que é muito mais difícil de controle. Inclusive, para poder ser feito o tratamento, em dado momento vai ter que suspender 100% os analgésicos para poder instituir o tratamento de prevenção dessas crises. É muito perigoso isso, né, doutora? A pessoa se automedicar. Sim, mas isso acontece demais. Não só na enxaqueca, como na cefaleia tensional, que é a cefaleia mais prevalente, é a que mais tem, que a população mais apresenta. Se automedica bastante. Na enxaqueca, eles se automedicam até um certo ponto, porque como compromete muito a vida, eles costumam buscar mais assistência do que na cefaleia tensional. Nós fizemos um tema chamado Caixinha de Remédios, justamente para chamar a atenção das pessoas dos perigos, né, que essa caixinha pode proporcionar. Eu acho que os analgésicos são os mais usados, né, pelos leigos. Qualquer coisinha, né, a pessoa faz uso, né? E a venda é livre, né? Exato. A venda é livre. Exato. Agora, as crises de enxaqueca, elas costumam durar de 4 a 72 horas. Então, o paciente apresenta dor, aí se automedica ou se medica com uma prescrição médica, e essa dor passa, às vezes ela pode voltar,
E quando fica por um período de 72 horas, nós consideramos uma crise. Uma crise, simplesmente. Agora, azia, má digestão, tudo isso pode ser gatilho também para enxaqueca? Faz parte do quadro da enxaqueca. Faz parte do quadro da enxaqueca. Que são não só, como eu estava dizendo, não só a dor, como distúrbios gastrointestinais também. São o que mais acontece, né? Mas tem a sensibilidade à luz, a sensibilidade ao ruído. Depois, o enxaquecoso, com todo respeito, ele fica chato, porque ele fica nervoso, né? Ele é uma pessoa que é irritada. Infelizmente, ele é taxado de chato. Vamos chamar fulano para a festa? Ah, não, ele está sempre com dor de cabeça, não vale a pena. E se não está, fica, né? Se não está, fica. Então, a qualidade de vida dele é péssima, é muito ruim. Mas ele mesmo se limita, porque pelo Exatamente. medo da dor, ele deixa de assumir uma série de compromissos profissionais e sociais. Porque ele tem receio de ter a dor. Eu já tive pacientes no consultório que falaram, não vou ao casamento de uma amiga porque eu tenho medo de chegar lá e ter a dor e me tornar uma chata, ter que me Isso pode ausentar acarretar durante... problemas psicológicos também. Sim. Com não é? certeza. A pessoa fica... Problemas compromete, conjugais também. É muito difícil o cônjuge tolerar uma pessoa que tem dor de cabeça todos os dias, quase todos os dias. Né? Claro. Que é um gatilho também para a famosa caixinha do não, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o tema enxaqueca. Eu volto já com baterias de telefonemas. Continue interagindo, continue questionando, não perca essa chance. Um painel super especializado, formado só de doutoras, e o tema é só enxaqueca. Você que sofre de enxaqueca, a vida toda, está aí uma chance. Porque cada um tem uma origem, cada um é um caso, cada caso é um caso. Não é? Então ligue, dirima as suas dúvidas e tome as devidas providências consultando um médico especialista amanhã bem cedinho. Portal TV Mais 021 11 7423 2006, opção número 1. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Continue ligando, continue interagindo, 021 11 7423 2006, opção número 1. Se soubesse a dor de cabeça que dá fazer um programa sobre dor de cabeça, é verdade, é verdade. A gente até usa esse termo, né? Nossa, organizar um congresso sobre enxaqueca dá uma dor de cabeça. É verdade, doutoras. Vamos para mais uma interação, o Super Trope. Boa noite, Darcy. Meu nome é Débora, eu falo de Santo André, São Paulo. Débora. E é o seguinte, eu tenho enxaqueca já diagnosticada desde os 9 anos. Puxa. E agora eu estou de 2 meses de gravidez. Sempre sofri com enxaqueca. Agora eu gostaria de saber se na gravidez a tendência é piorar ou se ela pode ver crises normais, enfim, por essa questão de hormônios, né? Olha, um abraço e parabéns pelo programa. Obrigado, Débora. Obrigado por ter ligado, viu? O fato de uma doutora começar, a outra pode também complementar, fiquem à vontade. Quem vai começar sobre a enxaqueca na gravidez? Na minha experiência, geralmente melhora. São raros os casos em que pode piorar, porque um dos fatores encadeantes importantes são os hormônios. Então, geralmente na gravidez pode melhorar, assim como na menopausa também pode melhorar. E assim como pode começar na primeira menstruação. Ou seja, então esses hormônios precisam estar em atividade, digamos assim, né, para suavizar. Mas há casos que pioram também. Exatamente. Eu já atendi vários pacientes que pioraram bastante. Na literatura mesmo diz, pode melhorar, pode piorar. Provavelmente essas que melhoram... Depende do marido também, se ele for chato, se não for chato, né? Porque um marido chato dá uma dor de cabeça danada, né? É interessante lembrar também da possibilidade do tratamento não medicamentoso, principalmente durante a gravidez. Recursos como técnicas de relaxamento podem aliviar muito, controlar alguma crise de dor e até evitar crises de dor e de ansiedade, etc. Agora, doutoras, a pergunta bombástica que vai mexer com o telespectador que sofre de enxaqueca. A famosa pergunta de leigo. E é o que interessa para o leigo. Tem cura?
tem controle. Não tem Apesar cura, que há tem uma controle. polêmica nessa coisa da cura. Aqui que já dá uma dor de cabeça. Mas, em geral, podemos dizer assim que se controla a enxaqueca, não cura. Porque a enxaqueca, ela é uma suscetibilidade que o paciente tem, que diante de alguns estímulos desencadear todo esse quadro, que não é só doloroso, como eu falei, tem vários sintomas que são do sistema nervoso central, são sintomas do sistema digestivo. Porque é um quadro de sofrimento, né? É um quadro ruim, digamos Talvez assim, aqueles casos que foram tratados muito recentemente, mas é uma porcentagem muito pequena de cura. A grande maioria não tem cura mesmo. Não tem cura. A pessoa mas você melhora muito a qualidade de vida do paciente. É que você não pode falar para ele nunca mais você vai ter dor de cabeça, mas que muitas vezes você pode tirar a medicação dele, ele vai ter uma dor uma vez, duas por mês, e às vezes até sem analgésico. Imagine uma pessoa desenvolvendo a sua atividade, né, ou a atividade dele, né, ou dela, dessa pessoa, fica altamente prejudicada, né? Se tiver uma reunião, num ataque de uma enxaqueca, bem a hora que o chefe chama para uma conversa e quer saber de detalhe, ele não está com muito saco de responder, desculpe a expressão, isso pode prejudicar um profissional ao extremo, né? O prejuízo é bastante significativo, tanto a nível social, quanto a nível profissional, quanto a nível afetivo, mas o controle das crises de enxaqueca pode ser feito, principalmente quando a pessoa compreende melhor esses fatores que desencadeiam as crises, né? Então, a gente costuma fazer em psicoterapia focada para a enxaqueca um diário da dor, né, em que a pessoa muitas vezes compreende melhor esses fatores, relacionando a data da crise, a duração da crise, a frequência, se ela é mais frequente em fim de semana ou durante a semana, então, um diário mesmo. Né? Os fatores desencadeantes, e muitas vezes ela tem uma compreensão importante nesse momento. Por exemplo, que as crises geralmente são de fim de semana e que tem relação com uma mudança comportamental no fim de semana, ou de não tomar mais aquele cafezinho que ela tomava durante a semana, até detectar no trabalho, possivelmente ou dormir mais durante o fim de semana, ou dormir menos pelas festas, pelas razões sociais, ou mudar de padrão alimentar, né? Ou bebida alcoólica. Esses fatores são importantes de serem observados e conhecidos. Eu li também, doutoras, que para muitas pessoas, na hora do acontecimento da enxaqueca estiver agindo na pessoa, tem pessoas que um bom banho, não suaviza terrivelmente. Tem fundamento isso? Um banho morno pode favorecer o relaxamento. Né? E o relaxamento é uma técnica de controle ou de alívio da dor. Né? O tipo de dor que tem relação com a tensão muscular, a rigidez muscular, pode ser favorecida por qualquer forma de relaxamento. Uma das coisas que caracteriza a enxaqueca é justamente essa. O paciente ele busca um repouso em quarto escuro. Né? E tem pacientes que ficam, depois de fazer um repouso, dormir num quarto escuro, acordam sem dor, que controlam. Já tive pacientes em consultório que basta dormir num quarto escuro, na hora que acorda está sem dor. O que é um sortudo, né? Porque isso aí seria mais fácil de resolver. Assim como pessoas têm que ficar o dia todo, às vezes 2 dias, num quarto escuro, não é? Se ela não passar, por exemplo. Ou é difícil quem tem muita sensibilidade à luz pode sim, mas hoje em dia nós temos os medicamentos que podem controlar, tirá-lo dessa crise. Perfeito. Né? É uma coisa que nós observamos em crianças, porque criança também tem enxaqueca, que involuntariamente, na hora que ela está com dor, ela se afasta do videogame, da televisão, procura um lugarzinho silencioso, com pouca luz, para tentar melhorar a dor de cabeça. É uma manifestação quase que instintiva. Então, para ela já vai na busca da cura. Com uma boa enxaqueca, é isso? Que não é uma boa, né? Que não é uma boa. E outra coisa importantíssima que ela falou, que todo médico que trata dor de cabeça, é importante fornecer um diário para a paciente. Porque se ela consegue, pelo menos, descobrir alguns fatores desencadeantes, ela vai ajudar muito nesse tratamento. Então, nesse diário que ele vai colocar o que ela comeu, se ela passou algum nervoso, se dormiu pouco, se dormiu muito. Ajuda a descobrir os desencadeantes e ajuda no tratamento também. Bom, vamos saber o que o povo fala, o que o povo sabe, o que o povo acha sobre a enxaqueca.
Tenho. É uma dor de cabeça e eu acho que deve ser devido à alimentação. Às vezes eu acho que é da alimentação que eu como ou alguma coisa que eu bebi. Ou também, sei lá, noites mal dormidas, também eu acho que deve causar uma enxaqueca. Estresse, né? Aquele dia corrido e você acaba ficando com enxaqueca. Tive há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, mas era problema de pressão. Tomei remédio, nunca mais. Olha, geralmente quando com muito estresse, fome, ou estou agitado, perfumes, né, sabonetes, desodorantes, né? Ou sentava perto de uma pessoa que estava com um perfume muito forte, já dava dor de cabeça. Não, ainda bem. Não. Normalmente sim, dor de cabeça comum sim, mas enxaqueca não. Lateja. A visão você fica com dificuldade visual, né? Você fica irritado, a luminosidade atrapalha. E a gente procura ficar num cantinho quietinho, no escurinho, principalmente ficar um tempo longo sem se alimentar, no meu caso. Dá dor de cabeça, dor na vista, quando você está dirigindo, quando vem uma luz muito forte do outro carro, aí incomoda bastante. Estresse. Sim. Dor na cabeça, na nuca, pesa. Às vezes é estresse, né? Nervoso. Não sei. Já tive, mas com a idade passou. Dor na nuca, muita dor na nuca. E precisava ficar num ambiente fechado e escuro, sem barulho. E tomando a medicação até passar. Tenho uma dor que começa na nuca, vai até a fronte, náusea, o meu é tensional. Nunca tive. Comum, sim. Comum, às vezes, até acho que pelo estresse do dia a dia a gente acaba tendo. Doutora Juliane, a sua observação em relação aos testemunhos, eu acrescentaria, não é? Vocês que têm experiência, tem vários tipos de nuances, digamos assim, não típicos, não precisa ser tão acentuado, nuances de enxaquecas? Os sintomas clássicos foram os relacionados, né? Então, o tipo de dor é essa dor latejante, pulsátil e geralmente de um lado da cabeça, diferente de outros tipos de cefaleias, né? A intensidade da dor é de moderada a forte, né? Essa duração de 4 a 72 horas, né, acompanhada das náuseas, dos vômitos, de sensibilidade à luz, ao cheiro forte, como ele disse, perfume, sabonete, né, geralmente se alivia um pouquinho. Essa dor na nuca que foi citada aí várias vezes, é típico também? É também característico, né? A tensão muscular tem muita relação com as crises de enxaqueca, apesar de existir um outro tipo de cefaleia, que tem um nome de cefaleia do tipo tensional. A tensão e a rigidez muscular têm muita relação, sim, com as crises de enxaqueca. Então, essa tensão na nuca, no pescoço, nos ombros, são bastante característicos também das crises de enxaqueca. Doutora, vontade. E os fatores que foram mais relacionados e que são mais frequentes como gatilho são os alimentares, de estresse e alterações de sono que foram relacionados pelas pessoas. O álcool. Como é que é, doutor? O álcool, eles falam também. Sim. Agora, foi citado aí também que com o tempo passa, tem uma pessoa que com a idade, né, parece que ela falou que melhorou, sarou, o senhor também falou que teve há 5 anos, agora não tem mais. Então não era enxaqueca, era? Não, sim. É aquela senhora que disse que depois da menopausa melhorou. Eu já depois havia da referido. menopausa. Depois da menopausa desapareceu. Então, provavelmente ela era uma portadora de enxaqueca que tinha como o fator hormonal. Então, no momento que ela deixou de produzir esses hormônios, aí desapareceu a dor de cabeça. Também que até as crianças têm enxaqueca. Com que idade? Um bebezinho de 12 meses pode ter enxaqueca? Pode. Há relatos até de dor intraútero, né? É mesmo, né? Pode sim, qualquer idade. Pode ser, qualquer idade. E dá para detectar isso quando é bebezinho? Porque ele não fala. Acho que é mais difícil o diagnóstico, né? Porque na criança é pela observação.
E tem um outro fator também que ocorre, que às vezes a enxaqueca na criança, ela se manifesta mais com uma dor abdominal do que propriamente com a dor de cabeça. Então, se ele falar, então aquelas dores abdominais recorrentes. Dodói, cabeça. Aí fica mais fácil de identificar do que, né? Porque se ele referir a dor de cabeça, não aguentar a luminosidade, o barulho incomodar, fica muito mais fácil o diagnóstico. Claro. Agora, pode ser uma enxaqueca que começa só com dor abdominal. Claro. Ficar anos só tendo dor abdominal, que aparece de vez em quando, desaparece. É interessante. É a enxaqueca abdominal, é chamada enxaqueca abdominal. Tá, já tem São aquelas crianças que quando viajam em estradas com muitas curvas, passam mal, têm dor de barriga, vomitam, têm tonturas, já são manifestações de enxaqueca. É interessante que eu ia fazer uma pergunta na esteira disso, né? Nós todos, quando saímos do nosso trivial, do nosso tradicional, né? Então vamos supor, a pessoa está acostumada a almoçar à 1 da tarde, por exemplo. Aí 2h15 ainda não almoçou. Né, por um compromisso ou outro, ataca na hora alguma... Isso pode ser considerado enxaqueca, mesmo que seja esporádico, quando a pessoa sai do convencional dela? O jejum é um fator bastante frequente como desencadeante das crises de enxaqueca. Jejum prolongado. Então, mas só dá enxaqueca quando acontece isso. Se nunca mais ele atrasar no almoço, não vai ter. Não, mesmo assim, porque é multifatorial. Esse aí é um dos fatores que pode levar a ter enxaqueca. Eu falo muito com meus pacientes, enxaquecoso tem que ter, quem tem enxaqueca tem que ter uma vida muito regrada. Se ele dorme 6 horas por dia, no final de semana ele tem que dormir 6 horas. Porque se ele dormir 10 horas, é um provável fator desencadeante. Perfeito. Pacientes que referem muitas crises no sábado e no domingo, eu sempre investigo o sono. Porque às vezes durante a semana, na rotina dele, ele tem 6 horas de sono, chega no final de semana ele resolve dormir 10. Esse é um fator desencadeante, acaba sendo Ele não pode sair da rotina. Ele não pode sair da rotina, nem alimentar. Não pode passar muito tempo sem se alimentar. Deve fazer, né, atividade regularmente, atividade física é importantíssimo. O sedentarismo é um dos fatores que ajuda a ter crises. E a atividade física, tem que seja 30 minutos de caminhada por dia, controla todos os quadros dolorosos, não só a enxaqueca. A atividade física, ela é fundamental para paciente que apresenta dor, independente do tipo de dor. Osteomuscular, cefaleias, qualquer dor. Nós falamos que qualquer coisa que tire da rotina, como ela falou, dormir pouco, dormir muito, ficar sem comer, comer excessivamente, ficar triste, ficar muito eufórico também pode desencadear. Dormir muito, tem pessoas que dormem muito num determinado dia, acordam que não podem nem sair da cama. Qualquer coisa que tire da rotina pode desencadear dor de cabeça. Surpresa, surpresa! Alô? Alô? Quem é? Fabiano. Oi, Fabiano, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você fala de onde, Fabiano? São Paulo. São Paulo. Pode falar o bairro? Imirim. Imirim. Ô, Fabiano, casado ou solteiro, Fabiano? Casado. A esposa está aí do lado? Não está, infelizmente não está. Não está, tá certo. Você está sozinho? Sim. Fabiano, preste atenção, por favor. O prêmio do Game Mais desta noite vai ser um exemplar do livro Dor de Cabeça, o que ela quer com você. Dor de cabeça, o que ela quer com você, do Dr. Mário Pérez. Já foi falado, você está assistindo desde o comecinho? Então, sim, porém, parei por alguns minutos, mas a maior parte sim. Uma das doutoras já citou a resposta. Preste atenção, você tem 30 segundos, não se precipite, use todo o tempo necessário. Repito, uma das doutoras já citou. Quanto tempo pode durar uma enxaqueca? Opção A, de 4 a 72 horas. Opção B, de 2 a 72 horas. Opção C, de 4 a 36 horas. Tempo para o nosso telespectador Fabiano do Imirim, São Paulo. Vamos para o tempo. A resposta é letra A. Não se precipite, Fabiano, preste atenção. Você, não estou dizendo nem que esteja certo, nem que esteja errado, mas acertou rápido, hein? Pelo amor de Deus. A opção número A. Isso. Tá certo, tá certo.
A enxaqueca, telespectadores, é um tipo especial de dor de cabeça que causa muito incômodo devido à intensidade da dor. Ela é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens e costuma aparecer pouco antes, durante e depois da menstruação. A enxaqueca tem algumas características que tornam fácil o reconhecimento. Uma delas é o tipo de dor. A dor da enxaqueca é latejante ou pulsátil, ou seja, aumenta e diminui no ritmo das batidas do coração. Em geral, ela é de um só lado da cabeça e costuma durar mais de 4 horas, podendo doer por 2 a 3 dias. Você acertou, Fabiano! Ah, que legal, fico contente. Fique na linha, nós também. Fique na linha que as Panteras, uma das Panteras, vai orientar você como você pode retirar o livro sobre a dor de cabeça, ok? Ok, perfeito, boa noite. Um abraço, obrigado. Até logo. É bonitinho, porque o telespectador ele presta atenção. A gente sempre aprende alguma coisa. Muito legal isso daí. Olha, o portal está lotado. Se você não ligou, ligue que dá tempo ainda. 021 11 7423 2006, opção número 1. Tire as suas dúvidas com o nosso painel, hoje formado só por doutoras. Vamos para mais uma interação, Trope. Meu nome é Sueli, moro na cidade de Santos e gostaria de parabenizá-los pelo programa e todos os participantes dessa noite, que estão abordando um assunto tão sério e importante. Tenho 47 anos e de algum tempo para cá sinto dores muito fortes no lado esquerdo da cabeça, acima da vista. Posso considerar isso como uma enxaqueca? Sou muito ansiosa e perfeccionista. Obrigado, abraços para todos. Obrigado, Sueli. Um abraço para você e para todos os nossos telespectadores, não só de Santos, como de toda a Baixada Santista. Gente, ela tem 47 anos, uma dor de cabeça não é quase que constante. Doutora Célia Reusler. A informação é muito pouca, mas só dela falar perfeccionista é uma característica do enxaquecoso também. A dor é unilateral. E eu não lembro se ela falou se é latejante ou não. Não. Mas começar depois dos 47 anos, se começou há pouco tempo, é melhor que seja investigado. Não é a idade normal de começar uma enxaqueca. Então eu sugiro que investigue um pouquinho mais. E tem outro detalhe, que é sempre do lado esquerdo. Esse é um dos poucos motivos, quando se faz o diagnóstico clínico de enxaqueca, que nos motiva a pedir um exame de imagem. Porque se é sempre um do mesmo lado, é um dos fatores, um dos critérios que nós temos para pedir exame de imagem. Porque ele costuma alternar. Esse exame de imagem... Na enxaqueca costuma alternar. Esse exame de imagem, doutora, o que seria para nós leigos? Só uma pincelada, e o que significa isso que a doutora fez assim? Ou uma tomografia ou uma ressonância para fazer o diagnóstico diferencial. É muito importante que na enxaqueca, em qualquer patologia, se faça um diagnóstico diferencial. Porque às vezes um conjunto de sintomas pode significar patologias totalmente diferentes. Para a enxaqueca, a história clínica, o exame físico, costuma ser o suficiente. Mas, em alguns casos, é necessário fazer investigação com exames. E um dos casos é justamente esse, quando a dor ela aparece sempre do mesmo lado. Perfeito. Aí é um dos... Quer acrescentar alguma coisa, doutora? Ela falou dos aspectos psicológicos da dor dela e antes de avaliar essa parte emocional, é sempre importante procurar um médico neurologista especialista em cefaleias. Né? Agora, falando da parte emocional, a terapia cognitivo-comportamental tem uma abordagem que pode focar a enxaqueca e esses aspectos como ela relacionou, de perfeccionismo, que é uma personalidade, é um tipo de personalidade, né, que muitas vezes também envolve padrões rígidos e tem pensamentos do tipo eu deveria, ou eu não deveria, ou o outro deveria, o outro não deveria, gerando estresse, nervosismo, ansiedade e irritação, né, que favorecem as crises de dor. Perfeito. Mais uma interação, por favor. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Marcos, eu sou de Piracicaba. Eu gostaria de fazer uma pergunta para as doutoras. Pois não, Marcos. Eu ouvi a informação da doutora que anticoncepcional não combina com quem tem enxaqueca com aura.
A minha esposa sofre de enxaqueca, mas não com aura. E ela usa anticoncepcional oral. Então eu gostaria de saber se existe também, nesse caso, algum risco de AVC ou de alguma outra complicação. Obrigado, boa noite. Boa noite. Muito inteligente a pergunta do Marcos. Qual doutora que vai responder? Por favor, doutora Célia Reusler. Então, Marcos, nós não tiramos os anticoncepcionais aos nossos pacientes que têm enxaqueca, porque senão nós iríamos povoar o mundo, principalmente porque é mais comum nas mulheres. Essa orientação é realmente para quem tem enxaqueca com aura. Então, se ela não tem enxaqueca com aura, deixa ela tomar o anticoncepcional dela sem problemas. Quem quer acrescentar? Doutora Jerusa Alecrim? Mas o anticoncepcional, ele sempre, assim, o uso, sobretudo se for um paciente que fume e tome anticoncepcional, isso aumenta, sim, o risco de ter um acidente vascular cerebral. Isso já está muito comprovado nos estudos. Doutora Jerusa, o que a acupuntura pode colaborar no caso de enxaquecas? A acupuntura, nos últimos 20 anos, saíram bastante trabalhos publicados, nos últimos 10 aumentaram mais ainda, e numa revisão sistemática que fizeram de todos esses estudos publicados, eles selecionados de maior qualidade, dentro de uns critérios determinados, foram 22 estudos. Desses 22, 3 estudos eram meus, que eu desenvolvi dentro da Unicamp, para avaliar o efeito da acupuntura na prevenção das crises de enxaqueca. O resultado foi bastante positivo. Em alguns estudos se comparou, inclusive, a acupuntura aos medicamentos, e os efeitos da acupuntura chegaram a ser superiores e com uma menor incidência de efeitos adversos. Aí, a acupuntura dá um bom resultado no controle da enxaqueca. É o tratamento só da acupuntura ou a acupuntura mais com medicamentos? Eu acho que não existe nenhum recurso terapêutico que por si só possa controlar todas as doenças, sobretudo a enxaqueca, que é uma patologia multifatorial. Eu, na minha prática clínica, às vezes eu uso acupuntura, mas a maior parte das vezes eu associo com medicamentos. Até porque no tratamento da enxaqueca, você tem que pensar no tratamento da crise e no tratamento de prevenção das crises. Tratamento da crise, já existem alguns estudos, mas que o resultado da acupuntura não é tão expressivo assim. E outra, a crise gera muito sofrimento, sobretudo se ela for uma crise com dor, né? Eu não vejo por que só aplicar a acupuntura e não associar aos medicamentos que nós temos, os analgésicos. Né? Os analgésicos, e tem alguns medicamentos que são específicos para o tratamento da crise. Eu acho que nenhuma técnica, nenhum recurso terapêutico, ele deve ser usado isoladamente. Acho que cada caso tem que ser avaliado e muitas vezes nós temos que fazer uma interação desses fatores. Né? Até terapia, acupuntura, terapia, tratamento medicamentoso, tudo ajuda. Estimular o paciente a prática de atividade física cotidiana, a ter uma vida, um sono regular, dormir bem, né? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação, evitar os alimentos que provocam as crises de dor de cabeça, né? E se tiver associado porque às vezes assim, a ansiedade ele pode ser um fator que apareceu antes da dor de cabeça. A depressão também, ele pode ser anterior. Ou muitas vezes está associado ao quadro, ou ser consequente também. Uma pessoa que tem muita dor de cabeça, com qualquer quadro doloroso, acaba desenvolvendo também um quadro de depressão. Então, a psicoterapia, em alguns casos, ela está muito bem indicada. Eu acho que talvez na maior parte dos casos de enxaqueca. Vocês que chegaram agora no nosso canal, muita gente migrando agora para o nosso canal, muito boa noite. Nós estamos com o nosso Show Mais, de segunda a sexta-feira, e hoje o tema é muito importante, é enxaqueca. Se você sofre de enxaqueca, aproveite e ligue 021 11 7423 2006, opção número 1. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com este tema que está provocando aí muitas reações dos nossos amigos telespectadores, que muitas pessoas sofrem de enxaqueca a vida toda e nunca souberam direitinho o que é ou como fazer para dirimir todo esse problema. Já já a gente volta. Vamos lá, vamos ligando, gente, que o tema é muito importante e, além do mais, tem os prêmiozinhos na sexta-feira, viu? Nós vamos sortear 3 famílias que vão levar, cada uma, 5 passaportes para o Play Center. É um prêmio bom, hein?
3 famílias, cada família vai levar 5 passaportes para o Play Center, cedido pelo restaurante Amite per Piatto de Curitiba, um jantar para casal. Cedido pelo restaurante Sushi Yama de Florianópolis, um jantar para casal também. Tudo casal romântico, hein? Senão não adianta. E cedido pela Móvel do Bem de Porto Alegre, um móvel de apoio feito em madeira de demolição, medindo 35 por 30 e 65 centímetros de altura, com gaveta e prateleira. Tudo muito legal. Tudo. Vocês já viram, não precisa ver de novo. Vamos, olha... A gente só dá bom conselho aqui. É por isso que eu vou bater pra tu bater pra tua patota. Atenção, o estresse pode engatilhar tanto a enxaqueca quanto a cefaleia tensional. O tratamento pode incluir remédios e mudanças no estilo de vida. Portanto, Barbosinha, vamos mudar os hábitos e levar as coisas mais na boa, como diz a juventude atualmente. O nosso organismo agradece. Vamos de imediato para um telefonema. Trope, por favor. Boa noite, Dácio. Boa noite. Vicente, São Paulo, capital. Eu e minha esposa assistimos sempre o seu programa. Eu queria saber se existe algum remédio que resolva para sempre o problema da enxaqueca. Obrigado. Obrigado, Vicente. Pergunta curta e grossa. Quem vai responder? Um remédio para resolver para sempre. Não tem, né? Não existe. A ideia é boa do Vicente, mas não tem, Vicente. Até acertar, a gente tenta vários, mas a gente não sabe. Eu, pelo menos, desconheço. Vocês conhecem? Esse é um problema se lidar com um paciente que quer que a solução imediata, seus problemas de saúde seja um medicamento. Porque a maior parte das patologias, inclusive a enxaqueca, você tem que pensar nos fatores que estão levando a ela. Então, você vai ter que fazer uma série de mudanças na sua vida, né? Você vai ter que passar a tentar dormir bem, a se alimentar adequadamente, a fazer atividade física, né? Então, uma série, a tentar fazer uma psicoterapia se for um paciente muito ansioso, depressivo. Então, a enxaqueca ela é multifatorial, não vai ter um remédio que vai controlar. E outra, parte da responsabilidade no controle da enxaqueca, uma grande parte da responsabilidade está na sua mão. Você tem que mudar a tua vida para que você viva melhor, inclusive sem a enxaqueca. Não pode jogar isso na mão do médico. Vou te passar um remédio e você vai ficar sem dor de cabeça. Isso é uma saída muito fácil. Mesmo que a maior parte dos pacientes querem, pode contribuir muito para estabelecer uma ordem física, emocional no corpo da gente, né? É Nós aquela podemos cumplicidade que tem que haver com o médico e o paciente, Claro. Aquele companheirismo, um tem que ajudar o outro. Ela Não resta dúvida, doutora E Juliana. eu acho que é importante também a gente aproveitar a sugestão da pergunta que o livro faz, né? O que a dor de cabeça quer com você? O que a enxaqueca quer com você? Isso é uma sugestão de uma reflexão, que muitas vezes a crise de enxaqueca vem como um sinal de pare, ou com uma revisão do estilo de vida, né? Como uma solicitação do seu organismo para rever a qualidade de vida, né? Tem muita coisa que a gente pode modificar a favor da qualidade da nossa vida. Ok. Mais um telefonema, Trope, rapidinho. Boa noite, Dácio, todos os participantes. Meu nome é Rosana, falo de Santo André e eu tenho uma pergunta para fazer para os participantes de hoje. Eu tenho feito tratamento da depressão faz alguns anos, tomo medicamento para dormir, mas sou muito ansiosa e tenho notado que todas as vezes que passo algum nervoso, alguma coisa que me altere o meu humor, a primeira coisa que me acontece é a minha dor de cabeça aparecer. E é uma dor de cabeça que remédio nenhum não passa. Eu gostaria de saber se isso tem a ver com enxaqueca ou se é somente por eu ser uma pessoa ansiosa. Obrigada e boa noite. Boa noite, Rosana. Tá certo, a gente nunca sabe o que é o quê, não é? E as doutoras? A dor de cabeça pode ser um dos sintomas de um diagnóstico de transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, um dos sintomas, além de irritação, de
preocupações excessivas com saúde, com desempenho profissional, intelectual, também insônia, alteração de sono, fadiga, irritabilidade e cefaleias são sintomas típicos de um tipo de transtorno de ansiedade. Agora, é difícil dizer se a ansiedade precede a depressão ou se a ansiedade precede as dores de cabeça, o que causa, né, o que é causa, o que é consequência, né, mas são fatores relacionados, né. Geralmente a ansiedade gera tensão muscular e rigidez e pode favorecer as dores de cabeça. Insônia também pode trazer um dia posterior, um dia seguinte, mais irritadiço, mais cansativo e com dor de cabeça, né? Essas limitações todas da ansiedade crônica e as limitações que a enxaqueca traz, pode trazer um humor mais depressivo, né? Então são fatores relacionados. Certa vez ele me confidenciou: Dácio, eu sofro de enxaqueca todas as noites. Eu falei, mas por que seria, Joaquim? Ele disse, é porque eu pego no pé dos outros, não é? Aí os outros jogam uma energia negativa para cima de mim e voltam em forma de enxaqueca. E hoje, como este é o tema do Show Mais, claro, ele não poderia faltar. O enxaquecoso, o Joaquim Alessi. Bom dia, Joaquim. O que você nos conta? Boa noite, Dácio. Boa noite, convidados. Olha, e quando se fala em enxaqueca, logo vem à mente aquela terrível dor de cabeça. Mas como vocês estão ensinando aí, né, principalmente os convidados, nem só dor de cabeça é sintoma de enxaqueca. Às vezes tem aquela visão embaçada, que é o que muitos eleitores podem ter no domingo na hora de votar, e é bastante perigoso. Ou as flutuações do humor, uma característica de candidato na segunda-feira. Alguns muito alegres, outros muito tristes. Então, vai aí uma dica para todos eles. A família Barreto, que faturou 17 milhões de reais para produzir Lula, o filho do Brasil, agora vai entrar numa nova investida no mundo cinematográfico e tendo como estrela principal Glória Pires, que foi a mãe do Lula no filme que retratou a história do presidente da República. E esse novo filme, ele tem tudo a ver também com o processo eleitoral, porque depois de Lula, o filho do Brasil, os Barretos vão lançar A Arte de Perder, um nome bem emblemático na semana das eleições. Dizem as más línguas que eu falei bom dia, Joaquim, é verdade? Eu fico falando tanto que o programa não é gravado, vão pensar que a gente gravou de manhã, né? Eu falei mesmo, falei bom dia. É uma cefaleia que está me dando, mas é uma cefaleia que eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço com essa cefaleia. Que bom dia, coisa nenhuma. Ó, são 20 horas e 42 minutos, o programa é ao vivo, nós estamos em plena terça-feira, não é? Dia 28 de setembro, ano sob domínio de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2010. Gente, o tema de amanhã será Dia do Anunciante. É muito importante e nós vamos receber Celso Furtado, gerente de marketing da Coop, Fernanda Ragobian, gerente comercial da Dunelli Imóveis e Edna Dias Amorim Braga, gerente comercial da Fenomenal. Não perca tempo para enviar sua interação sobre o assunto. O portal TV Mais está 24 horas à sua disposição. É o número que eu sempre falo, 021 11 7423 2006, opção número 1. Se você ficar com alguma dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site, viu? É facinho, né, Catê? É www.redetvmais.com.br e escolha no calendário qual show mais que você quer rever. O programa fica disponível na íntegra para consultas a qualquer hora. Olha aí uma pequena demonstração de como funciona o nosso site. Você vai no www.redetvmais.com.br, vai aparecer esta tela, você clica no Show Mais, olha o Show Mais ali, você vai no calendário ao lado, escolhe o dia da semana ou por número, e o que faz? Olha, que aparece lá.
aparece o tio Darcio Arruda, amigo da garotada, falando, opa, já cheguei, acabei de chegar, e passa o programa na íntegra. Isso é bom para os nossos convidados também, por exemplo, ligar para um parente no exterior, olha, acesse aí, eu participei do programa, ou mesmo para vocês reverem o programa na íntegra, em casa ou em seus consultórios. Vamos de imediato para mais uma interação. Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu estou ligando de Porto Alegre e eu estava assistindo o programa de vocês, eu tenho enxaqueca e eu tenho um sintoma que não foi falado no programa. Eu tenho dormência, todos aqueles outros, além da dormência no corpo. Na verdade, eu tenho dormência de um lado do corpo, que é como se eu tivesse tomado anestesia no rosto e nas mãos. Eu gostaria de saber se isso era normal. Ok, Rodrigo, muito obrigado por ter ligado, um abraço para você e todos os nossos telespectadores de Porto Alegre. A bem da verdade, foi falado, né, doutora? A doutora Célia Rosner até fez, as doutoras fizeram uma comparação, não é, do que pode ser uma enxaqueca e seus sintomas, como esses que foram descritos por você, e de um AVC, não é? Então, doutora, por gentileza... provavelmente o Rodrigo não pegou essa parte. Nós falamos, Rodrigo, de um tipo de aura da enxaqueca, que nós chamamos de aura sensitiva, que é quando o paciente tem dormência, que começa na mão, pode ir para o braço, para o rosto e para a metade da língua. Isso é uma aura, ela pode durar de 15 até 40 minutos e ocorre antes da dor de cabeça. Ok. Obrigado, viu, Rodrigo? Mais um telefonema. Pois não? Boa noite. Boa noite. Eu sou sua fã, eu não perco nenhum programa seu. Minha filha acorda de vez em quando, não é todo dia não, com dor de cabeça, né? E ela tem que ficar deitada, tem que ficar com o olho fechado, né? Aí ela diz que às vezes ela come pimentão, come linguiça, e ela fala que isso que faz mal, né? Eu queria saber se isso é uma enxaqueca, né? Muito obrigada. Meu nome é Luísa Gardes Barbosa. Eu moro em São Bernardo do Campo. Boa noite e bom programa, tá? Que bonitinha. Luísa, muitíssimo obrigado pelas palavras, viu? Doutoras, rapidinho, vamos diminuir as respostas para que possamos atender o maior número possível de telespectadores. Outro gatilho Doutora que nós não falamos são os alimentos. Como ela disse, os embutidos, como linguiça, salame, presunto, salsicha. Alguns alimentos como pimentão, melancia, queijos amarelos também, mas nós sempre falamos que isso é individual. Cada paciente tem uma sensibilidade para algum alimento. É provável que a filha da Luísa tenha enxaqueca e seja sensível, que desencadeia a crise quando come pimentão ou linguiça. Linguiça, exato. Provavelmente é uma enxaqueca. Mas há que realçar uma coisa também. O mesmo alimento, em um dado momento, pode desencadear a crise num paciente, em outro momento, não desencadear a crise. Mesmo alimento. Caixinha, essa cefaleia, eu vou contar um negócio para as doutoras, viu? Essa cefaleia, pelo amor de Deus, precisa pôr ordem na casa. Mais um telefonema. Né? Alô, Trope? Darcio, boa noite. Boa noite. Aqui é a Sueli do Belenzinho. Oi, Sueli. Eu gostaria de saber se na menopausa essa enxaqueca, essa dor de cabeça tensional, ela é amenizada, como os próprios médicos relatam. Muito obrigada, fique com Deus e um grande beijo. Beijo, até Sueli. mais. Muitíssimo obrigado, viu, Sueli? Sempre muito simpático receber o seu telefonema lá do Belenzinho. Doutoras? Estão fazendo uma conferência, vamos ver com quem fica a palavra. Tem que pensar também em outras coisas. Assim, é muito importante que o paciente tenha um diagnóstico prévio disso, feito por um médico. Para diferenciar, pode ser um médico neurologista, mas pode ser um médico clínico também, que tenha conhecimento de dor de cabeça. Então, muitas vezes, a enxaqueca ela também tem uma associação com a cefaleia tensional. Né? Existe um percentual de casos em que as duas coisas estão associadas. Então, no caso dela, eu não sei qual é, mas pelo que ela está falando, né, parece que tem uma tensional e uma enxaqueca. Então, o que pode acontecer? Depois da menopausa, pode desaparecer a enxaqueca, mas ela vai continuar com a tensional. Então, não há uma outra saída, a não ser, ela vai ter que trabalhar a questão da qualidade de vida dela. Ok. Um beijão, Sueli, Justine. Vamos para mais um telefonema. Oi, boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou de Santo André. Eu tenho uma protrusão
na cervical e gostaria de saber se isso tem alguma coisa relacionada com a enxaqueca, porque quando eu sinto essa dor, ela irradia para o rosto, para os olhos, para a cabeça e sempre dói os lados da cabeça alternados. Obrigada e boa noite. Boa noite, Adriana. Obrigado por ter ligado. Doutora Célia Reusler. Eu não chamaria de enxaqueca. Talvez ela tenha uma cefaleia cervicogênica, que é um dos outros tipos de dor de cabeça. Um dos outros tipos de dor de cabeça que existe. Que é a Nossa, e essa como é que é, doutora? Ela... É uma dor de cabeça que realmente começa na cervical mesmo e pode ser por algum problema. De Deus, hein? Ela tem uma protrusão na cervical. É que nem diz a Gi Silva, Pantera, Deus é pai, não? Mas ela pode ter uma dor de cabeça associada também. Ela pode ter uma enxaqueca e ter uma cefaleia cervicogênica, assim como ela pode ter uma tensional. É muito difícil o paciente ter só um tipo de dor de cabeça. Tem que pedir proteção. Eubiose, Seixonoye, Feng Shui. Quem mais? Hã? Ayurveda. Tem que chamar todos os santos possíveis e imagináveis. A vida é uma caixinha de surpresa. Por isso que a gente não está sentindo nada, está respirando, não é? Tem que agradecer a Deus a cada segundo. E esse problema aí é um problema leve ainda, né? É ruim tudo, diante de todas as patologias que a gente do planeta Terra conhece, por favor, hein? Mais um telefonema. O Trump que está com cefaleia. Boa noite. Cecília de São Paulo. Oi, Cecília. A minha dúvida é a seguinte: enxaqueca é genética? Porque meu pai tinha, eu tive até a menopausa e meus 3 filhos têm enxaqueca. Puxa vida. Boa noite e obrigada. Olha aí que contribuição importante da nossa telespectadora Cecília. É genético? Uma surpresa agora no final do programa, hein? Existe o fator genético, sim, né? Acho que as médicas podem relacionar melhor, mas é muito frequente a gente ouvir a pessoa que tem enxaqueca e que a mãe também teve, a avó também teve, algum parente também tem enxaqueca, né? Tem um componente genético, mas a enxaqueca costuma ser mais prevalente nas mulheres. Nesse caso aí deu um pouco de azar, porque são 4 homens com enxaqueca, né? Um conjunto de 5 enxaquecosos na família, 4 são homens. Teve um pouquinho de... Agora, há que se levar em consideração uma coisa. O potencial genético, a expressão desse potencial genético depende da interação da pessoa com o meio ambiente. Você pode ter o potencial genético, mas se você se cuidar e tiver uma qualidade de vida, uma vida de qualidade, você pode vir a não manifestar a enxaqueca. Então, não há como fugir da questão assim, do cuidado pessoal. Tudo precisa de manutenção, gente. Um carro precisa de manutenção, uma planta precisa ser cuidada, tudo precisa ser cuidado. Nós precisamos nos cuidar. Não podemos mais continuar comendo tudo que nos oferecem. Sabe? A mídia, os supermercados, tudo assim, está contribuindo para que a gente se alimente muito mal. Olha, nós temos a campanha contra a fritura, pedindo para os telespectadores jogar fora a frigideira. Não precisa jogar fora, guarda, põe um adesivo, pendura na parede, fica bonitinho. E de vez em quando faz um ovinho frito para matar à vontade. Mas temos a os campanha meios da de circunferência comunicação abdominal. Precisam das publicidades. A circunferência abdominal, prestar muita atenção, que é fator de risco. Nós temos a campanha contra os 4 pós brancos, sal, açúcar, farinha de trigo e cocaína. A gente só dá bom conselho aqui. Parece até TV da USP, PUC, seja lá o que for. É verdade, é verdade. Nosso telespectador, acima de tudo, é um telespectador bastante inteligente e consciente de todos os temas. Eu até falei com o nosso diretor-presidente outro dia, a gente poderia até bolar um certificado, diploma não, mas um certificado de telespectador que assistiu todos os temas, que sempre enriquece. Não é? Você absorve um pouquinho desse tema, absorve um pouquinho do... Quando vê, você está conversando. Muito conversando com pessoas que são especialistas no assunto, mas pelo menos a gente não passa mais vergonha. Não é? Porque saber tudo ninguém sabe. Aliás, nós estamos num mundo onde cada vez se sabe menos sobre... Não, cada vez se sabe mais sobre menos. Não é aquela história, vem aqui no pneumologista, pulmão direito ou esquerdo? Ah, não, aqui é só o direito. É uma ironia, mas caminha, não é verdade? Tem que se especializar, porque o mercado está assim, ó. Mais um telefonema. Boa noite, Darcy Arruda, Daniele de São Bernardo do Campo. Oi, Daniele. Gostaria de saber se quem tem hipoglicemia pode ter
com mais facilidade enxaquecas? Se sim, qual o tratamento adequado? Obrigada e até mais. Tchau, obrigado. Interessante a pergunta. Pode responder rapidinho, por favor? Com certeza, a hipoglicemia também é um desencadeante de enxaqueca. Tem que tratar, fazer dieta. Não pode comer açúcar. Por incrível que pareça, quem tem hipoglicemia não pode comer açúcar, que piora as dores de cabeça. Quando nós falamos que jejum prolongado, é porque o jejum prolongado provoca uma hipoglicemia. Isso faz desencadear a dor de cabeça, né? Puxa vida. Mais um, talvez o último. Boa noite a todos. Meu nome é Orlando, eu sou de São Paulo, capital. Pois não, Orlando. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho crise de enxaqueca mais ou menos uma vez por mês. E como eu tenho incidência na família, tinha uma irmã que teve AVC, minha mãe também veio a falecer de AVC. Eu queria saber se a enxaqueca pode potencializar a incidência de AVC. Ok, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Orlando. Obrigado a você por ter ligado. Doutora Célia Reusler. Tem vários estudos já relacionando, já foi falado, mas vários estudos falando que enxaqueca pode desencadear. Então tem que tomar cuidado, como já foi falado, cigarro com dor de cabeça pode levar a um risco maior, anticoncepcional com enxaqueca com aura também. Então tem que tomar cuidado, não quer dizer que todo mundo que tem enxaqueca vai ter AVC. Mas tem que tomar cuidado com pressão, com alimentação. Muitíssimo obrigado. Desculpe cortá-lo, mas estão me fazendo sinal. A rede vai ser desligada. Agora cada emissora segue o seu caminho. Doutora Célia Reusler, neurologista e diretora da Sociedade Brasileira de Cefaleia. O site é www.neurovida.com.br. Tem um telefone de contato. Doutora Célia, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Esse telefone é da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Perfeito. Aqui em São Paulo. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Doutora Jerusa Alecrim, especialista em acupuntura com atuação em dor. O site é www.alecrim.med.br e tem um telefone de contato também, cujo prefixo é 19, é Campinas, doutora. Campinas. A doutora veio de Campinas hoje? Sim. Ótimo. Volta hoje? Sim. Um bom retorno, então. Doutora Jerusa Alecrim, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu? Doutora Juliane Prieto Pérez Mercante, psicóloga clínica e doutora em ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O site é www.enxaquecaeansiedade.com. Olha só o site, www.enxaquecaeansiedade.com, também com o telefone de contato. Doutora Juliane, muitíssimo obrigado também pela presença. Muito obrigada. Vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o último bloco disso que já está. Hoje eu já fiquei com uma enxaqueca. A doutora, né, doutora? Pegou o trânsito, a doutora Jerusa veio de Campinas também e foi muito tenso o começo do nosso programa. Doutora, eu tomo um comprimido, alguma coisa, o que eu faço? Por favor. Não, estou com dor de cabeça. Corta, meu. Já estou com uma dor de cabeça. E chegamos ao final do Show Mais desta noite. Muitíssimo obrigado pela presença de todos aqui no nosso estúdio, no nosso auditório. Obrigado a vocês em casa. Não posso ficar nem mais um minuto com você, não. Na sequência, acompanhe as melhores ofertas da TV+. Tem autos, tem imóveis, gastronomia, móveis, moda, decoração, saúde. Tem também beleza, pet shop, eletrônicos, departamentos, construção, tudo que você precisa. Você encontra nessa logomarca. É verdade, tudo aqui na TV+. Assistindo a TV+, vocês começam a economizar antes mesmo de sair de casa. Este é o grande lance. E para encerrar o programa desta noite, um pensamento de Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e pensador brasileiro. Num belo dia, Drummond de Andrade foi curto e grosso ao definir a dor. Ele disse: não se esqueçam, : a dor é inevitável. O sofrimento já é opcional. Boa noite a todos, a gente se vê amanhã a partir das 19h30. Tchau, até lá.